Brasil carrega uma triste realidade. A cada hora, 3 crianças são abusadas no país e cerca de 51% têm entre 1 a 5 anos de idade. Todos os anos, 500 mil crianças e adolescentes são explorados sexualmente no Brasil e há dados que sugerem que somente 7,5% dos crimes cheguem a ser denunciados às autoridades, ou seja, esses números são, na verdade, muito maiores. Por isso, no mês de maio ocorre a campanha batizada como Maio Laranja, que busca combater o abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. E hoje o Papo com Ela recebe a neuropsicóloga, especialista em famílias, traumas e apego, Mariela Barreto. Com ela a gente vai discutir a melhor forma de orientar as crianças sobre esse risco e como proceder ao descobrir esse tipo de crime. Mariela, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse discutir aqui no Papo basicamente orientações no que diz respeito a abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes. Queria que a gente começasse a nossa conversa dizendo o seguinte: por que as crianças ainda são tão vulneráveis? De acordo com os dados que a gente tem acesso, são muitos casos registrados e muitos que nem chegam ao conhecimento das autoridades no que diz respeito ao abuso dessas crianças. O que está por trás disso? Obrigada pelo convite. É um tema importantíssimo, né? O que está por trás disso, né? O que a gente percebe é que como as crianças são tão dependentes, né, de um outro cuidador, ela precisa desses cuidados, mas muitas vezes esse outro cuidador, né, ou essa família não consegue dar esse amparo, não consegue cuidar e muitas vezes, na maioria das vezes, os dados mostram que 80% das vezes esses abusos são feitos pelos próprios cuidadores, né? Ou alguém que é muito próximo à família, que tem a confiança da família, né? E é muito difícil até para a família identificar, porque como alguém tão amigo, ou como alguém que é o próprio cuidador, né? O próprio parente, ou pai ou mãe, é capaz de fazer isso. Ou às vezes é alguém muito próximo, um amigo, um vô, né? Então, assim, a gente precisa falar dessas coisas porque maiormente os casos são estes, né? E por isso que é muito difícil. E por isso que não chegam até não estão computados, né? Porque não se faz essa denúncia. Porque, será que foi isso mesmo? Será que a criança se enganou? A gente tem essa mania de descredibilizar o que a criança fala, né? Diante disso, qual é a postura que os pais precisam ter? Tanto no sentido de orientar essa criança para que ela não fique tão vulnerável a um abuso, como também de dar crédito para aquilo que a criança está dizendo, né? Acho que é muito difícil uma criança inventar uma situação como essa. Exatamente. Então, por ter muitas vezes, né, se a pessoa é alguém da confiança da família, a família fica com essa dificuldade de entender e de ver como um abuso, como uma má intenção, mas como se fulano é tão bonzinho, né? E muitas vezes o abuso se perpetua sem violência, né? Mas é um abuso, né? Então, por isso que é tão difícil para a criança e é muito difícil para a família. Então a criança fica sem poder entender o que é isso. Alguém que não, né, que está me tocando de um jeito que não é legal, não me sinto bem, ao mesmo tempo é alguém em quem eu confio e a minha família confia. Então o que fazer nesses casos, né? Que é a maioria dos casos. Então assim, entender que para a gente proteger uma criança, né, não é somente ensinar ela, olha, né, que isso é um dos passos e é o mais básico, ensinar, olha, ninguém pode te tocar, né, ninguém pode tocar as suas partes, ninguém pode te obrigar a dar um beijo, né, ou te beijar se você não quiser, né. Quando você sente que não está legal, você tem que falar, não quero, ir embora, contar para a mamãe, contar para o papai, né. Ok, isso não é só isso que protege, isso é o mais básico. Mas você dizendo isso e não fazendo mais nada, você não está protegendo a criança. Aliás, se você faz isso, você ensina, você fala, e por outro lado você desrespeita essa criança, então como eu ensino
a minha filha que ninguém pode obrigá-la, né, a beijar alguém sem que ela queira, e eu obrigo. Né? Vai dar um beijo na sua tia. Como que você não dá um beijo? Feio, né? Que coisa feia. Então, assim, aí entra uma contradição, não é? Então, assim, quando a criança realmente precisa desse, né, eu preciso obedecer isso aqui que eu sinto aqui dentro, que não está confortável, né? Um exemplo que a gente teve recentemente foi o Dalai Lama, não é? De como essa criança não conseguiu dizer não. Porque quando a gente ensina né, respeita o nosso filho na educação dele, é uma educação baseada no respeito, ele vai poder dizer não. Pode ser alguém, né, uma autoridade altíssima, como é né, alguém, um líder espiritual, e eu posso falar não, porque eu tenho que obedecer o meu corpo, que sinaliza perigo, desconforto, não, né? E eu poder dizer não, mas para isso, né, ser coerente, para eu ser coerente e a criança aprender a ser coerente com aquilo que sente, é preciso que as pessoas que cuidam, né, os cuidadores sejam coerentes. Assim, ensinem, respeitem ela. Se eu te ensino que você tem que ser respeitado, mas eu não te respeito. Então aí é uma contradição muito louca isso. E me diz uma coisa, Mariela, quando a gente pensa numa educação que seja respeitosa, por onde ela passa? Porque a gente está falando aqui, eu digo uma coisa e faço outra, sou contraditório, né? Digo para ela, olha, ninguém pode te forçar, mas eu te forço. Pode dizer pra gente como se constrói uma educação respeitosa? De que maneira eu preciso agir para que o meu filho ou minha filha se sinta confortável de dizer esse não e sinta também que ele pode confiar em mim para que ele me conte qualquer coisa de anormal que tenha acontecido, algo que a deixou desconfortável? Exatamente. Então, isso é muito importante, né? Porque, assim, como fazer isso, né? A gente tem que entender a essência disso, da educação, né, baseada no respeito. É possível eu educar o meu filho, ensinar, né, a se proteger e ensinar a ser responsável, ensinar limites com respeito? Sim, é possível. Eu posso ser firme, porém respeitosa. Quer dizer, eu posso colocar os limites, fazer o que eu disse que iria fazer e fazer mesmo, não sentir pena, mas estar com um sorriso e poder dizer eu te amo, meu filho, a qualquer momento, não ficar de mal, né? Porque eu estou colocando um limite, então eu tenho que botar toda a postura. Não, de jeito nenhum. Nós conversamos, lembra que a gente conversou, sabe? Poder conversar. Exatamente. E eu não preciso mostrar uma cara, sabe, de bravo, uma postura de alguém que tá, né? Não dar esse castigo de gelo, nem nenhum outro castigo, não é necessário. A gente sabe os estudos são vastos, né, que dá certo. Aliás, dá muito mais certo. E a gente tem que pensar nesse longo prazo, né? Ok, meu filho talvez não está muito gostando desse limite que eu coloquei, né? Mas isso, eu estou pensando lá na frente. Ele vai aprender a ser responsável, isso vai protegê-lo, né? Então é entender essa essência que eu tenho que me colocar e pensar lá na frente, porque o castigo funciona na hora, né? Então a educação respeitosa tem que me colocar, tenho que ter uma mentalidade a longo prazo. Esse longo prazo não é daqui 10 anos, não é isso, é daqui 2 meses. Eu já começo, sei lá, daqui semana que vem, eu já começo a perceber, né, a diferença quando a gente começa a mudar essa forma de tratamento. Ser sincera, aceitar o meu filho quando ele está com muita raiva, né? Se está com muita raiva, aí eu tenho que ensiná-lo como expressar essa raiva, que não é me batendo, não é quebrando as coisas, mas também não posso puni-lo por isso, porque ele vai aprender outra coisa. Aí reprime os sentimentos. Exatamente, se reprime. Então, assim, eu sei que eu tenho que corrigir o comportamento. Quebrou algo e fez de propósito, ok, tenho que corrigir esse comportamento. Mas qual que é a essência de entender essa educação respeitosa? É entender que se ele agiu mal, é porque ele está se sentindo mal. Então eu preciso ser consciente disso. Meu filho está se sentindo mal. Alguém que se sente bem não faz coisas ruins. Não tem como, não tem coerência, não é?
está se sentindo mal. Talvez ele nem saiba o que é, né? Mas uma criança, quando ela se sente mal, ela vai agir mal, né? Vai ter um comportamento ruim. E Mariela, você cita pra gente assim, um comportamento ruim pode externar que uma criança está se sentindo mal. Esse é um sinal de abuso, por exemplo? Uma mudança de comportamento pode denunciar que alguma coisa errada aconteceu com meu filho? Quais são os sinais que essa criança dá quando ela se encontra numa situação de vítima? Enormes. Mas sabe o que acontece? Que quando os cuidadores, né, têm uma história permeada de traumas, eles não conseguem enxergar. Mas é enorme a diferença da criança. Que a criança é o sintoma ambulante, a gente fala, né? Ela esconder, ela não fala, mas o comportamento, ela tá triste, ela anda triste, ela fica mais quietinha, ela não brinca mais como brincava, ela começa a ter um comportamento totalmente diferente, só que os cuidadores não percebem, porque quando esses cuidadores, né, tiveram também, e geralmente é assim, porque isso se perpetua de geração a geração, né, o abuso, o trauma, e psicológico, sabe, sexual, o trauma se perpetua de família em família. Então, assim, eles não conseguem ver. É algo assim, sabe, se ninguém me viu quando eu era criança, eu não consigo ver o meu filho, não consigo identificar que ele está passando por isso. Já tem outros pais que já ficam, sabe, que passaram por isso e ficam assim, sabe, aquela coisa, controle excessivo total. Um alerta máximo o tempo inteiro. Exatamente, né? E isso já é abusivo também, né? Então, assim, sem perceber, eu que estou infringindo o abuso, me intrometendo, não deixando ele ser, né? Não tendo, sabe, esse limite de quem é ele, quem sou eu quero guardá-lo aqui dentro e que ninguém faça isso com ele, o que fizeram comigo, né? Então, muitas vezes, ainda assim acontece, porque quando eles, de tanto controle, eles querem sair e acabam, né, saindo e indo para caminhos que não são legais. E acaba o abuso de novo se perpetuando. Então, e a gente tem que ser consciente de todas essas coisas. Hoje em dia tem muita informação nas redes sociais. Olha que legal, né? Você mesmo, a gente estava, né, comentando sobre as redes sociais né? E como tem informação, tanta informação, um educador parental, por exemplo, eu sou educadora parental, né? E a gente sempre está informando isso. Então, assim, que as pessoas sigam isso, sabe? Ali a gente sempre está colocando informação valiosa de como seguir, de como identificar, né? O que fazer, né? E a gente precisa pedir ajuda quando a gente não consegue, sabe? O que eu faço? Será que meu filho está, né, tá passando por isso e eu não sei, ele não me falou? Né? E Mariela, a gente está falando aqui num quadro hipotético onde os pais não são os abusadores. Então a gente educa os filhos com uma educação respeitosa, a gente cria um laço de confiança com esse filho, no qual ele se sente à vontade para dizer para a gente se está acontecendo alguma coisa que o deixou desconfortável. Mas e aí, quando o abusador é o pai ou a mãe? Como que fica essa criança? A saída dela é a escola? A saída são os professores? Qual que é o papel da instituição de ensino nesse combate ao abuso e exploração sexual infantil? Perfeito. Então, assim, realmente, né, a gente precisa de muita informação como sociedade, né? Todos, principalmente quem lida com a criança todos os dias, que são os professores, os pediatras, né, os profissionais da saúde em geral, né? Então, assim, deles poderem reconhecer, é muito difícil. Um pediatra, por exemplo, ele pode reconhecer abuso físico, né? Ele já vai vendo os machucados e vê que a história da mãe não bate com, né? Então eles vão denunciar, né? Então, assim, é mais fácil. E quando o abuso é psicológico? Né? Muitas vezes a criança vem com um sintoma de ele tá, né? Não sei por que ele pensa que tá sem conseguir respirar, né? E eu não sei o que acontece com esse menino. Então o pediatra já identifica ali que se trata de uma crise de ansiedade, né? E aí o que acontece? O que acontece com todos nós, professores, profissionais, né? A gente fica com raiva desse cuidador, né? E lembra que isso se perpetua porque esse cuidador não foi visto, não foi acolhido por ninguém,
ele vai fazer isso porque ele se sente mal também. Mas como é que eu faço? É uma pessoa ruim, não é? O que é que eu faço com ela? Não é? A gente vai continuar perpetuando esse trauma se a gente não fizer pelo menos algo. Né? O que cabe para nós? Né? Eu sei que depois essa criança vai para casa com esse cuidador, com essa mãe, com esse pai, né? Ou sei lá, não é nem sempre é mãe e pai, né? Mas digamos que seja com uma mãe, né? Que está abusando emocionalmente ou até fisicamente dessa criança, e a gente não vai ver, e a criança não vai falar para ninguém. Mas quando ela veio para a escola, e eu sou um professor que já estou antenado com essas informações, né? Eu posso chamar a mãe, posso falar, posso tentar, sabe, acolher. É uma forma, sabe? Porque se a gente pensa e entende isso, né, que isso é algo que se perpetua... Uma cadeia, né? Exatamente, que não tem só... a culpada é essa mãe. Essa mãe também um dia foi criança, né? Também teve uma mãe que também, com certeza, essa mãe também passava por muitas coisas. Então, assim, alguém tem que parar isso. E uma das saídas pode ser essa, que a gente pode fazer, aliás, é de graça. Eu posso acolher essa mãe. Isso não quer dizer que, ai meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso, né? E ela está fazendo aquilo com a criança. Gente, ela vai embora depois para casa e ela vai continuar fazendo isso se a gente não fizer algo. Então, assim, é uma saída que a gente talvez não dê crédito, mas que é importantíssimo e você pode mudar a história dessa criança acolhendo essa cuidadora, essa mãe. E muda a história da mãe também, responsável envolvido. Com certeza. Mariela, a gente estava dizendo de um contexto de abusos, que o Brasil tem um destaque, infelizmente, nesse processo. A gente pode dizer que existe prevalência de abuso entre meninas, ou meninas e meninos sofrem na mesma proporção esses abusos? Olha, exatamente a gente não vê muita diferença, né? As crianças em geral, tanto meninas e meninos, é muito grande, sabe? Não tem algo assim que chame a atenção, pelo menos não tenho visto, né? Um dado que me chame a atenção que seja mais meninas, né? São crianças em geral e não saberia dizer se tem mais, acontece mais com meninas ou meninos. São todas as crianças menores, né? Que principalmente as que estão, sabe, em situação de negligência, né? Então tem demais, né? E isso chega no CAPS também, né? O pessoal do CAPS recebe demais, né, essas crianças. E a partir de que idade eu posso ter essa conversa com uma criança para explicar para ela o que é um abuso sexual, para explicar para ela, olha, uma pessoa não pode fazer isso, não pode fazer aquilo que a gente estava conversando no começo da entrevista, para que ela tenha uma noção do que seria o certo e o errado, assim, digamos, mesmo que parta do pai, da mãe, da avó, de alguém que está ali no círculo de confiança dela. A partir de que idade essa criança ela já tem a condição de começar a discutir esse assunto? Desde que ela começa já a falar, sabe? Porque aí você vai estabelecendo um diálogo, né, com ela. Claro que sempre tentando, né, usar essa linguagem, né, da criança na idade que ela está e poder ali, enquanto vai brincando, já ir ensinando, né? Por exemplo, como é que a gente ensina uma criança pequenininha? Na hora que eu vou dar um beijo assim, porque dá vontade, né, aquelas fofinhas, aquelas bochechinhas, de apertar. E a gente faz isso. E quando eu vejo que a criança faz assim, tá desconfortável, né? Aí eu tenho que pôr palavras a isso, né? Porque ela faz assim, às vezes ela não fala, não gostei. Ai, você não gostou que mamãe fez assim, sua carinha me diz isso, você fez uma carinha assim, né? E você fez isso aqui, Então a mamãe você não gostou disso, ok, mamãe não vai fazer mais isso. Ninguém precisa fazer algo que você não gosta, entendeu? Então olha só, a criança talvez não fale direito, né? Nem saiba falar aquilo, não gostei, nem forma essa frase ainda, mas eu estou ajudando. Daí vem a vovó, né? E chega e abraça, e essa criança não me dá, né? Não cumprimenta, você não ensina elas a cumprimentar, vem aqui! E dá né?
aquela forçada ali, ou o vô beijar e a barba machuca e pinica, né? O que a gente pode falar? No lugar de falar com seus pais, né? Não faz assim, você não está vendo? Hoje em dia a gente aprende que isso não pode. E aí eu vou gerar algo desconfortável, né? E ruim, vou chatear até meus pais. Como é que eu posso fazer para um jogo de cintura isso aí? Eu emprestar minha voz para a criança e falar assim não, vovó, né? Assim machuca, assim pinica, assim é muito desconfortável. Que tal se a gente dá a mão? Lembra como é que a gente falou, filhinha? Né? Fala para a vovó assim, que tal se a gente dá a mão, faz um cumprimento especial, só nosso, sabe? Só da vovó ou do vovô e do netinho, né? Então, assim, a gente empresta a nossa voz. E aí eu não preciso entrar em embate com meus pais, né? E eu estou ensinando meu filho a dizer não, mesmo que sejam meus queridos avós. Tá joia, Mariela. Muito obrigada pelas informações aqui no Papo. Deixo o microfone à disposição. Caso você queira acrescentar alguma outra informação que diga a respeito a abuso sexual contra crianças e adolescentes, já que a gente está nesse mês de maio, que tem a campanha que é o Maio Laranja, dedicada para esse combate. Sim, eu quero dizer algo assim, que é tão importante. Hoje em dia a gente tem tanta informação sobre os traumas que o abuso, né, acarreta em nós. O abuso é algo que entra no mais profundo do nosso ser e afeta o nosso eu, a construção de quem eu sou. Então isso muda quando a gente é abusado, tanto física como sexualmente e emocionalmente. Então assim, e aí a gente pode começar a pensar, né, coisas sobre nós mesmos. Né? Então é isso que, esse é o pior dos efeitos. Por quê? E não é somente na nossa mente, na nossa construção do nosso eu, que eu falo assim, é em tudo, porque o trauma do abuso é um impacto tão grande que o nosso sistema nervoso, né, se vê totalmente prejudicado. E as consequências psicológicas são devastadoras. Né? Então eu vou pensar que eu sou ruim, eu sou alguém ruim e mereço coisas ruins. Então isso vai me levar por caminhos, né, ruins para me relacionar com pessoas que vão fazer com que eu, né, me traumatize cada vez mais. Então vou escolher e vou pensar que são pessoas seguras, né, pessoas que estão, né, que não têm boas intenções comigo, pessoas que são perigosas. Por quê? Porque a gente acaba confundindo, né, como quem deveria me amar me machucou, né, então eu acho que o amor passa por isso. Então aí a gente acaba perpetuando. Então é muito importante a gente se conscientizar disso e se responsabilizar. A gente pode fazer algo, né? A gente precisa acolher as pessoas, mesmo que elas estão demonstrando um comportamento ruim. Nesse entendimento, se ela não está se comportando bem, é porque ela não se sente bem, né? Então seria isso. Informações ricas aqui no Papo, e eu agradeço mais uma vez a sua disponibilidade de compartilhá-las com a gente, para que mais informação chegue a quem está em casa e a gente possa em breve reverter esse quadro que a gente vivencia no nosso país. Muito obrigada. Muito obrigada. Maio também é dedicado a uma outra campanha, dessa vez com foco em garantir a segurança no trânsito. Trata-se do Maio Amarelo. Segundo dados do Ministério da Saúde, anualmente ocorrem cerca de 40 mil mortes no trânsito. Em 2021, em Genebra, a Organização Mundial de Saúde lançou a Década de Ação pela Segurança no Trânsito, que tem a meta de prevenir ao menos 50% das mortes e lesões no trânsito até o ano de 2030. E para falar das ações em Mato Grosso, é que recebo o comandante do Batalhão de Trânsito da PM, Tenente Coronel Adão César. Comandante, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente pudesse falar um pouco mais sobre trânsito, Maio Amarelo, campanha de conscientização. A gente percebe que o Batalhão de Trânsito ele tem feito um trabalho intenso, principalmente no que diz respeito às blitz da Lei Seca,
né, que é quando a gente verifica se esse motorista está dirigindo ou não sob efeito de álcool, no intuito de reduzir o número de acidentes. O que é possível já ter como balanço dessas ações, comandante? A gente percebe que esse motorista ele vai mudando a sua mentalidade e percebe que ele não pode mais dirigir embriagado, ou os casos em que esse motorista sob efeito de álcool é flagrado ainda são altos aqui em Cuiabá e Várzea Grande? Realmente, as operações Lei Seca, elas vieram para mudar a cultura do condutor, principalmente o condutor cuiabano, o condutor mato-grossense. Afirmando e falando sobre a Operação Lei Seca, que a gente pode afirmar categoricamente é que nós estamos sim numa posição decrescente de pessoas que estão dirigindo sob efeito de álcool, até devido ao número de operações que você faz. Porém, ainda temos pessoas que ainda conduzem sob efeito de álcool ou substância psicoativa. Mas o que eu posso dizer? Lá atrás, em 2014, quando se iniciou a fazer a Operação Lei Seca aqui em Mato Grosso, principalmente em Cuiabá, e aí eu vou dar um exemplo, tá? Cuiabá, Mato Grosso, é referência em todo o território nacional em Operação Lei Seca. Eu posso te afirmar que em nenhum lugar do Brasil, porque nós temos um encontro dos operadores Lei Seca do Brasil inteiro, em nenhum lugar do Brasil se faz Operação Lei Seca como Cuiabá. A mais integrada é a nossa. A operação de maior suporte, de maior estrutura, é a Operação Lei Seca que se faz aqui no estado de Mato Grosso. E Cuiabá é claro, Cuiabá e Várzea Grande é o carro-chefe. Então lá atrás nós fazemos 4 operações por mês. Então nós tínhamos praticamente uma operação por semana. É óbvio, senta uma câmara temática, que são todos os órgãos fiscalizadores que participam da Operação Lei Seca, e a gente passa a levantar quais são os locais que realmente precisavam. Lá atrás a gente identificava, esse local está tendo muito acidente, esse local está em excesso de velocidade, os grandes gargalos, as principais avenidas como Miguel Sutil, Avenida do CPA, Fernando Correia, esses principais gargalos são locais que você direciona e faz a Operação Lei Seca. Então nós tínhamos 4. Hoje, por mês, nós fazemos 12 operações Lei Seca, com picos de 16 operações às vezes por mês. Estamos falando aí em números diretos, cerca de uma operação Lei Seca, um dia sim, um dia não. Então essa fiscalização, ela entra na parte de conscientização. Você conscientiza através da aplicação da lei. Com isso, nós temos diminuído, de certa forma, o número de acidentes na região cuiabana, na região metropolitana, aqueles acidentes mais graves ali, e também diminuindo o número de pessoas que estão dirigindo sob efeito de álcool, apesar de ainda termos pessoas diminuindo sob efeito de álcool. É óbvio, se eu tiver 1, 2 condutores ainda dirigindo sob efeito de álcool, isso é um ponto preocupante ainda. A ideia é sempre zerar, decaindo a todo tempo, é lógico, como eu disse, devido ao aumento das operações, que você passa a conscientizar o condutor, não só pela parte da educação, mas pela parte da aplicação da multa, porque a multa é cara. Educação financeira que a gente Educação fala, né? financeira. Antigamente o cuiabano gosta de falar dói no bolso, né? Então, porque hoje a multa por dirigir sob efeito de álcool ou substância psicoativa é R$ 2.934,70. Não é nem um pouquinho barato. E o condutor que é flagrado 2 vezes num período de 1 ano, ele paga essa multa dobrada. Fora isso, ainda pode ter a carteira de habilitação suspensa ou até mesmo cassada. Então, essa dureza da lei, ela aplicada diretamente junto com a fiscalização que é aumentada, você tende a coibir ou diminuir o número de pessoas que estão dirigindo sob efeito de álcool. A gente tem estatísticas do Ministério da Saúde que mostram que a gente tem a morte de pelo menos 40 mil pessoas por ano em razão dos acidentes de trânsito. Uma causa a gente já sabe que o senhor pontuou pra gente, que é dirigir sob efeito de álcool ou substâncias psicoativas. Que outras condutas desse motorista, comandante, elas colaboram para que esses acidentes aconteçam, para que esses acidentes acabem sendo graves, resultando inclusive na morte desses condutores envolvidos? Interessante essa pergunta sua. Veja bem, tudo isso está ligado a uma coisa, ao desrespeito às regras de trânsito. Ou seja, o condutor sabe que ele não pode dirigir sob efeito de álcool, mas ele assim o faz. O condutor sabe que ele não pode conduzir o telefone, conduzir com um veículo, uma motocicleta, falando ao aparelho celular, mas ele o faz. Só não o faz quando ele percebe que tem um policial lá perto ou alguém que vai fiscalizar, seja a Secretaria de Mobilidade de Cuiabá, a Guarda Municipal ou qualquer um outro órgão, a Polícia Rodoviária Federal. O que acontece muito nesses casos, as questões que gera geralmente acidente e que gera acidente com vítimas, eu digo sempre isso, são fatores. Ultrapassagem em local proibido, quando a pessoa força a ultrapassagem, e isso principalmente nas nossas rodovias. Eu tenho aqui, por exemplo, o batalhão de trânsito atua 24 horas, 7 dias por semana, 30 dias por mês na Avenida CPA, na rodovia Manuel Pinheiro. Na 251, né? 251, que liga Cuiabá, Chapada dos Guimarães.
eu pego sempre como exemplo ali. Você pega ali tem acidente. Quais são os locais que tem o acidente ali? Entre o Rio Claro e a cachoeira e a curva da Mata Fria. O que nós temos nesse local aí? Poucos pontos de ultrapassagem. E aí o que acontece? O condutor força a ultrapassagem. Para forçar, excesso de velocidade. Então esses três fatores, que tem de respeito à regra de trânsito, o excesso de velocidade, ultrapassagem em local proibido e o consumo de álcool e direção de veículo são os principais causadores de acidente de trânsito, principalmente com vítima e com mortes. Quando a gente pensa nas estatísticas, comandante, a gente pode dizer se tem um perfil desse condutor que mais desrespeita essas regras de trânsito? São homens? São mulheres? Nós temos uma faixa etária que mais predomina os acidentes envolvendo esse tipo de condutor? O batalhão de trânsito ele é possuidor desses dados para dizer para a gente e construir aí um personagem que seria aquele que está sempre envolvido nessas situações? É estranho essa pergunta sua, porque eu digo assim, não estranha a pergunta, é estranha a resposta que eu vou dar agora. Há pouco mais 3, 4 anos atrás, 5 anos atrás, eu não titubearia e diria para você que o perfil é jovem, entre 18 e 25 anos de idade, homens e que geralmente na malha urbana. Isso é o que hoje já não. Hoje o perfil da mulher que está bebendo e dirigindo tem aumentado muito. Ao ponto de, em uma operação lei seca, aqui na estrada do Moinho, fizemos uma operação lei seca, nós tivemos um total de 14 pessoas presas, tá? Porque existe uma diferença. A pessoa chega numa operação, vai fazer uma fiscalização de alcoolemia, e aí, se ela se recusa, eu recusei, eu estou livre. Não está livre. Se você se recusou, você vai ser multado. A lei prevê, artigo 65A, vai ser multada, multa normal, recolhimento do veículo, se for o caso. E a pessoa que testa positivo no aparelho, acima de 0,04, vai verificar só se dá questão criminal ou não. E aí, o caso para dar criminal é quando a pessoa se recusa e está com sinais de embriaguez, pelo menos 2 sinais, olhos vermelhos, a pessoa está sem fala enrolada. São os sinais de embriaguez que a gente conhece no dia a dia. Que você percebe uma pessoa que está bêbada e você conhece no dia a dia. Isso tudo é previsto no código. E outra situação é quando ela faz o teste acima de 0,33. Esses últimos 2 casos são os casos que dão criminal, se você encaminha essa pessoa para a delegacia e é feito flagrante. E voltando nessa operação no Moinho, nós tivemos um total de 14 presos. Desses 14, 10 eram mulheres. Então, assim, nós estamos falando aí que o número ele vem crescendo. Então, a maioria ainda é os homens, mas está crescendo muito o número de mulheres que estão dirigindo sob efeito de álcool e o número de mulheres que estão se envolvendo em acidente. Isso nessa faixa etária de jovens também que o senhor pontuou pra gente? Essa faixa etária de jovem, essa faixa etária ela não mudou. Ali entre 18 e 25 anos é a principal. Talvez pela questão da juventude, talvez pela questão do jovem, de curtir mais balada, talvez pela falta da inconsequência por parte da juventude, que os arroubos da juventude nos causam isso. Mas principalmente essa idade, entre 18 e 25 anos, é a idade que dá mais pessoas envolvidas em acidentes e pessoas que estão perdendo a vida no trânsito. Comandante, nós estamos no mês de maio, é o Maio Amarelo, onde a gente intensifica esse debate sobre a segurança no trânsito, e o slogan desse ano é Escolha a Vida. Né? Quais são as ações que estão sendo desenvolvidas? Nós temos apenas blitz, nós temos outras ações sendo desencadeadas também para trazer essa conscientização, para fazer com que essa temática ela esteja recorrente no dia a dia da nossa população? Temos sim. A palavra certa é essa que você falou, intensificação. Por quê? Porque durante o ano todo nós temos ações educativas que são realizadas por todos os órgãos de fiscalização de trânsito no Brasil inteiro, e em Mato Grosso não é diferente. O batalhão de trânsito mesmo, nós fazemos ações durante o ano todo, ações educativas voltadas para esse condutor. Mas no mês de maio, e o Maio Amarelo, só voltando, o Maio Amarelo ele é lá de 2001, quando a ONU se reuniu e trouxe a problemática. Por quê? Porque os acidentes de trânsito, eles estavam matando mais do que algumas guerras. E aí, o problema não é só a pessoa que morre, tem a pessoa também que se fere. E isso vai um custo para o Estado, seja em tratamento médico, seja em pagamento de seguros, DPVAT, seja todo o custo que o Estado, o poder público tem que oferecer para aquela pessoa que está ferida, aquela pessoa que vai deixar de trabalhar, vai ficar afastada porque se envolveu no acidente, às vezes gerada por um consumo de bebida alcoólica. Então, lá em 2001, a ONU ela decidiu 2011,
a ONU decidiu que tinha que fazer uma década para que se diminuísse os acidentes. E aí se criou uma série de fatores que os estados, os países, eles tinham que fiscalizar e tinham que implementar essas ações visando sempre diminuir o número de acidentes causados somente por questão do álcool. E aí foi decidido o mês de maio. E aí o mês de maio ficou criado. E o amarelo no caso, o atenção. O amarelo do semáforo. Como do semáforo. É o como do semáforo, que você vai redobrar a sua atenção. Então, para você voltar a sua atenção naquele momento. E aí as ações do maio amarelo, elas são intensificadas por todos os órgãos. Então as ações são várias. Vou dar alguns exemplos aqui. Nós fazemos, por exemplo, uma ação chamada Amigo da Rodada. Reunimos todas as instituições, nós vamos até os bares de Cuiabá e Várzea Grande. Nesses bares, a gente aborda as pessoas ali de uma forma educativa. E aí você conversa com a pessoa, oferece para ela fazer o teste de etilômetro, que é o bafômetro. E aí a pessoa, como ela tem a curiosidade, tá aquela roda de amigos ali e tal, ela faz o teste. Mas a ideia não é fiscalizar, a ideia é educar. E aí ela faz aquele teste que nós mostramos, ó, o problema não é beber, você pode beber à vontade. Mas, se você estivesse agora passando por uma operação, que fosse uma fiscalização de alcoolemia, com esse teste que você fez aqui, você seria autuado, você tomaria uma multa no valor de tanto, seu veículo seria recolhido, você seria preso ou não. Então a gente passa a informar essas pessoas. E além disso, nós falamos, ó, essa quantidade de álcool que está aqui, ele já está afetando o seu sistema motor e o seu tempo de reação. Então essa é uma das ações do Amigo da Rodada. Fora assim, nós temos várias outras, voltadas, por exemplo, para o ciclista. Pit stop, onde você orienta os ciclistas sobre a questão de como conduzir a sua bicicleta de forma segura, aonde que eu devo andar, aonde que eu devo prosseguir, se eu posso andar em calçadas ou não, como eu devo me portar em ciclofaixas. Palestra nas escolas, nós temos muita palestra nas escolas. Hoje mesmo pela manhã nós estávamos lá com a equipe do Batalhão de Trânsito fazendo uma palestra educativa nas escolas, e aí desde a criancinha ali, desde a criança da pré-escola até aquela do ensino médio. Eu diria que até os professores. Né? Até os professores também. As empresas privadas nos solicitam muito na questão de direção defensiva, para que nós vamos passar para aqueles condutores, para os motoristas dessa empresa, como que eles devem se portar no trânsito. Voltando, se a empresa perde um funcionário por acidente, aquele funcionário deixa de trabalhar, gera custo para a empresa e ele deixa de produzir. Então essas são algumas das ações que o Batalhão de Trânsito faz, o Detran faz também em conjunto, a Sinfra também faz também ali, somente na rodovia, na estrada de Chapada dos Guimarães, ações educativas. Você tenta sempre trazer um alerta para o condutor. Óbvio, sempre tentando educar e trazer o alerta. Mas isso tudo parte também do condutor. Porque de nada adianta eu falar, eu expor, colocar dados, se o condutor não passar a ter um pouquinho mais de responsabilidade. Comandante, a gente está falando do impacto financeiro que esses acidentes causam. Porque não são só as mortes, como o senhor colocou, nós temos casos em que essas pessoas, elas ficam debilitadas, elas ficam lesionadas, elas não conseguem retornar ao mercado de trabalho e elas também ocupam por um tempo demasiado leitos de hospital. Então a gente tem também um reflexo na rede pública de saúde. Isso também é um assunto que traz preocupação, porque a gente está tirando vagas de pessoas que verdadeiramente precisam daquele espaço por conta de uma condição de urgência e emergência. Traz muita preocupação. Eu cito como exemplo agora, Carnaval esse ano. Tangará da Serra implantou a lei seca, assim como o interior do estado, ela está se expandindo para todo o interior do estado, e Tangará é um dos exemplos que está sendo realizado a Operação Lei Seca. E no Carnaval agora, a Tangará da Serra realizou uma Operação Lei Seca lá na região. A informação da Secretaria de Saúde de Tangará da Serra informou que o dia que a Operação Lei Seca realizou, em um dia, foram menos 300 atendimentos na rede pública da saúde, nos postos, nos hospitais. Ou seja, isso aí é dinheiro, isso aí é tempo que você perde empregando o funcionário para estar atendendo uma pessoa porque ela sofreu um acidente. Não que ela não mereça ter um acidente, ela tem que ter um acidente, mas se eu posso evitar que essa pessoa ocupe os leitos de UTI ou a enfermaria, isso é bem melhor. Vou dar mais um exemplo. Durante a pandemia, nós tivemos um aumento, é óbvio, menos gente rodando, menos gente, porque as pessoas estavam ficando em casa, então as ruas e avenidas estavam liberadas, tínhamos as festas clandestinas, os encontros clandestinos, aquelas pessoas que burlavam as determinações municipais, estaduais, nacionais e conseguiam se encontrar, e essas pessoas estavam circulando nas avenidas. Nós tivemos um aumento só de prisões, 240%.
em relação ao ano anterior. Isso na pandemia, que não estava tendo balada. Então as pessoas estavam bebendo mais durante a pandemia, bebendo muito mais. Isso influenciou no quê? A quantidade de acidentes com vítimas fatais pulou lá em cima no ano de 2020. Por quê? Estavam bebendo mais, estavam consumindo mais, estavam dirigindo em velocidade maior, estavam causando acidentes. A gente estava falando, antes de começar a nossa entrevista, sobre o caso que foi registrado ali na Isaac Povos, perto de uma boate que tem na região, onde uma pessoa atropelou outras 3, essas pessoas morreram, essa pessoa que era condutora perdeu a sua carteira e recentemente foi devolvido esse direito de dirigir. Como que a polícia vê a atuação do judiciário nesse sentido, comandante? Porque assim, nós temos na ponta o batalhão de trânsito fazendo um esforço hercúleo para que a gente tenha a responsabilização desses condutores que infringem a lei e acabam dirigindo alcoolizados, assumindo esse risco de causar acidentes graves e até tirar a vida de outras pessoas. E por outro lado, a gente vê algumas situações, como a médica que atropelou o verdureiro, como esse caso que aconteceu próximo à Valley, em que fica uma sensação de impunidade dessas pessoas. Isso contribui para que a gente não tenha uma mudança, por exemplo, de cultura desse condutor, essa sensação de impunidade, ela se perpetua e faz com que uma cultura que é estabelecida, ela permaneça? Sim, se você deixa de punir, você faz com que a pessoa cometa o mesmo erro logo depois. Assim, não entrando no mérito de nenhuma das ações judiciais, a função do judiciário é julgar as leis, os processos e o juiz decidir. Mas é desmotivante. Chega a ser desmotivante, porque cada dia você está numa ação dessa, cada dia você faz uma operação lei seca. Esses casos que você citou, por exemplo, foram comprovados que as pessoas estavam dirigindo sob efeito de álcool, né? E aí você traz a situação problemática do álcool e tal, e aí depois de toda uma situação envolvendo vítimas, pessoas que morreram, pessoas que perderam a vida por causa de uma pessoa que uma ação inconsequente. Vou dizendo inconsequente o fato, se bebeu e dirigiu, uma ação inconsequente. É o que nós chamamos de você assumir a questão do dolo de realizar aquela situação. Porque se você dirige sob efeito de álcool, você está pegando o seu veículo e transformando ele numa arma. Se você realmente não tem condições de conduzir um veículo, ainda mais nos dias de hoje, o que eu vou dizer no dia de hoje? Hoje a facilidade de você ter um transporte alternativo é muito maior. Antigamente você tinha táxi e não era barato, as pessoas falavam, realmente não era barato. Hoje você tem motorista de aplicativo, uma série de outras ações que você pode fazer. E aí as pessoas ainda insistem em dirigir sob efeito de álcool. Então quando você faz todo um processo, desde lá da ponta, identifica a pessoa que se envolveu no acidente, identifica que a pessoa estava dirigindo sob efeito de álcool, faz todo o boletim de ocorrência, é feito flagrante, o policial vai até a delegacia, dá o depoimento, depois o policial vai ser ouvido, e geralmente é ouvido no horário da folga dele, o cara vai lá, faz todo o processo, a polícia civil faz toda a apuração, faz toda a parte pericial, e aí quando essa pessoa lá na ponta não é punida, isso aí você existe 2 agravantes. Um é de quem vê falar, se não deu nada lá, não vai dar nada comigo também, então eu vou tranquilo, vou beber sob efeito de álcool. E a outra é você desmotivar quem está na ponta. Porém, o que eu posso dizer, o que a gente faz? Nós colocamos sempre que são casos pontuais. A maioria a gente vai colocando. Porque se eu deixar a polícia militar, por exemplo, se ela desmotivar e parar de fiscalizar o trânsito, amanhã a gente volta num número exorbitante de acidentes de trânsito. Então isso, por mais que nos desmotive uma decisão, jamais vai nos fazer perecer, jamais vai nos deixar de trabalhar e de executar cada vez mais o Código de Trânsito brasileiro. Você sabia que os cabelos passam por mudanças no decorrer da nossa vida? A troca de cabelo na vida adulta é normal, mas é importante sempre manter os cuidados para que o cabelo esteja saudável e funcional. Depois de passar por muitos processos de alisamentos, a Simone decidiu que era hora de revelar seus cachos. Há 5 anos, ela usa o seu cabelo de forma natural, mas as mudanças hormonais que a empresária vem passando neste período da menopausa mudaram o seu cabelo. O que eu tenho observado? Que os cachos estão ficando mais abertos, cabelo mais ressecado, e tem que procurar um tratamento diferenciado para esse processo que eu estou passando.
Simone deu início ao tratamento com a visagista especialista em cabelos crespos e cacheados, Carol Bispo. Ela explica que durante as fases da vida, os cabelos vão mudando, desde a primeira infância. Assim como o corpo está mudando, o cabelo está no processo também de formação. E isso ocorre na primeira, na segunda, na terceira infância, até chegar na adolescência. Aí na adolescência que eu observo também que ele dá uma estabilizada, uma leve estabilizada. Dos 12 até os 18 anos, ele também está passando por um processo. Com 18 anos que eu falo, aí ele dá uma estabilizada boa. Aí dos 18 até os 38, 40 anos, o cabelo ele já começa a fazer outra mudança. Por quê? A pessoa está passando por outro processo de mudança que se aproxima da menopausa. Então tem algumas mulheres que elas têm esse processo antecipado devido à questão hormonal, genética mesmo. E o que acontece? Há uma troca novamente de cabelo e que é muita surpresa para muitas mulheres. Algumas que têm o cabelo liso, o cabelo começa a nascer cacheado. Então já recebi mulheres com essa situação, ou o cabelo era grosso e aí ele foi afinando, ou se era muito cacheado, ele abriu, ou se era menos cacheado, cacheou mais. Então eu tenho observado muito essas mudanças e explicado dessa forma, que é a questão do corpo mesmo, que é uma natureza, e que eu observo também que está muito relacionada à questão hormonal mesmo. A especialista pontua que esse processo de transformação em cada fase é normal, mas para não assustar com as fases seguintes, a dica é se preparar com a chegada do cabelo novo. Recepcioná-lo de uma forma leve, buscando os produtos mais naturais possível, mantendo o cabelo natural o mais possível também, porque devido a essas mudanças, quando se trata de um cabelo natural, ele se adapta com mais facilidade a esse processo de mudança. E é como se fosse um coringa ao nosso favor, vamos dizer assim, nos imprevistos que acontecem. Porque isso eu estou falando uma questão da natureza, mas tem coisas que acontecem no processo da nossa vida. Um exemplo, a Covid. A Covid fez com que quem tinha muito cabelo diminuiu muito. Então, assim, é um processo que não teve reversão. Então, essa pessoa perdeu muito cabelo. Então, se ela fazia um processo de alisamento, fazia muita química, ela foi convidada a parar de fazer esse processo para poder ajudar na parte do desenvolvimento. Então, eu sempre observo que quando você tem o cabelo natural, isso contribui nessa questão das mudanças de fases, que é da natureza nossa, e nesses processos que a gente não conta na nossa vida, né? O estilo de vida de cada pessoa e o que ela quer atingir com o seu visual vão definir a forma de como os cabelos devem ser cuidados em cada fase da vida, tanto para a mulher como para o homem. A mulher, geralmente, eu relaciono com essas fases de mudanças relacionadas a procedimentos químicos. O homem, ele porque corta todo mês, então cresce de 1 a 2 centímetros ou 3, eles estão ali fazendo essa poda, né? Então não é tão perceptível quanto as mulheres, porque as mulheres já deixam esse cabelo ganhar um pouco mais de comprimento, então conseguimos observar mais, mas tem essas mudanças sim. Foi depois de uma interação em sua rede social que a doutora Cristiane, com especialidade em anestesiologia, decidiu falar abertamente sobre sexualidade e libido. No Clube da Libido, ela tira diariamente dúvidas de mulheres sobre um assunto ainda considerado tabu na nossa sociedade. Por que tem tanta gente sem vontade de se relacionar sexualmente? Existe um padrão para esse desejo que nos leva a ter vontade de fazer sexo? Ou por que me falta libido? Foi depois de receber tantos questionamentos como esses que esta especialista decidiu falar abertamente para mulheres sobre sexualidade. A primeira coisa, acho que a mulher tem que entender que quando ela está num relacionamento longo,
não é comum, não é esperado que ela tenha desejo espontâneo. Lá pelos anos 2000, foi descrito por uma psiquiatra canadense o ciclo do desejo, da resposta sexual feminina. E nela mostra que a mulher é muito mais reativa do que ativa no que quer dizer a libido, né? Então, assim, ela é mais reativa ao parceiro. Se o parceiro vier procurá-la, ela vai responder com desejo do que ativamente. Ela sente desejo espontâneo muito mais no início da relação. A partir disso, a gente pensa que qualquer pessoa, tudo que a gente foca, cresce. Então, se você quer ter mais desejo sexual, uma das coisas que você pode fazer é pensar sobre sexo com mais vezes. Então, uma dica que eu sempre dou para as minhas pacientes é: coloca o despertador do seu celular para pelo menos uma vez por dia tocar e você pensar sobre sexo. Que pode ser lembrar de alguma coisa que você já fez, né, com o seu parceiro, ou pensar em alguma série, em algum filme, em um livro, para vocês cada vez mais se conectar com isso e ter mais vontade. De acordo com a especialista, a falta de desejo sexual ocupa o primeiro lugar no ranking de queixas sexuais, se tratando de mulheres. E a situação se intensificou após a pandemia. Por isso, ela lembra que é de extrema importância o parceiro ajudar na estimulação da libido, sendo presente no dia a dia da mulher. A mulher, ela é o que a gente chama de fogão a lenha. Ela precisa ser aquecida ao longo do dia. É diferente do homem. O homem é o que a gente chama de fogão a gás. Só apertar um botãozinho, ele já acende. Ele se acende com uma imagem. Só de pensar, ele já se acende. A mulher não. A mulher precisa que o parceiro a aqueça. E isso tem que ser lá desde de manhã, com um beijo de bom dia, com um agrado, uma mensagem no celular. E não adianta o parceiro fazer isso só no dia que ele quer sexo, porque aí ela vai entender que isso é moeda de troca e ela também não vai querer. Então ele tem que fazer isso todos os dias, não custa nada um beijo de bom dia, ajudá-la ali nos afazeres da casa, que na verdade não é uma ajuda, né? Porque a criatura mora ali na casa também, a casa é dele, então ele também tem que contribuir com isso. Mas além disso, uma mensagem no celular, um galanteio, né? Um elogio, é sempre bom para a mulher e vai fazer com que ela pense nele com mais carinho e queira fazer sexo com ele à noite. A sexualidade é uma dimensão fundamental da vida das mulheres, um fator importante na construção de relacionamentos amorosos e laços afetivos de mulheres de todas as idades, que libera a vida. Todo ser vivo, a função biológica é a perpetuação da espécie. E aí, se a gente pensar na biologia, a gente nasce, cresce, reproduz e morre. Então, quando a gente passa da fase reprodutiva e os nossos hormônios sexuais começam a cair, a gente começa a informar para o nosso corpo que está na hora de morrer. Tanto que, quando os hormônios sexuais começam a cair, a gente começa a ter diminuição da massa muscular, diminuição da massa óssea, diminuição da cognição, entra em depressão. Isso significa que a gente está preparando o corpo para morrer. Como é que a gente informa para o nosso corpo que a gente merece ainda viver muito e viver bem? Praticando sexo. Então, a gente faz reposição hormonal, né? Repõe esses hormônios para melhorar a qualidade de vida e pratica atividade sexual para mostrar para o nosso organismo que a gente ainda merece estar aqui na Terra por muito tempo. Dedicar um tempo dos seus dias para ajudar em ações sociais com pessoas deficientes. Essa é a missão do Dr. Pimpolho, um personagem que foi criado pelo empresário Jefferson, e a sua história você conhece agora aqui no Papo com Ela. Depois de um acidente com o pai em São Paulo, Jefferson passou a fazer visitas constantes ao hospital de Sorocaba. Eu começava a andar dentro do hospital, que era um hospital público, e eu vi que tinha muita criança internada, eu vi que tinha muito senhor de idade e pessoal carente, os familiares não iam ver e tal. Eu comecei a andar no hospital. Ia lá brincar lá na pediatria, voltava. Ia lá na geriatria, voltava. E aí eu comecei a pegar e falei, mas que legal. E fiquei fazendo isso o tempo que o meu pai ficou lá. Eu dava uma andadinha durante o dia no hospital, todo mundo já me conhecia.
E desde então eu comecei a fazer parte de alguns grupos, em particular do HC, lá em São Paulo, Emílio Ribas, e acabei indo com esse pessoal. Eu não puxava a fila, eu ia junto. Os mais de 100 dias que ele precisou cuidar do pai mudaram a concepção de vida do empresário, que ao precisar vir morar em Cuiabá, sentiu a necessidade de continuar os trabalhos, dando alegria a pacientes. Iniciou pelo Hospital Júlio Miller. Lá no Júlio Miller, eles têm uma parte no fundo do hospital que é de crianças que têm fibrose cística, algumas doenças são mais graves. E eu comecei por lá, eram ambulatórios, e desde então aí uma vez fui Papai Noel para o hospital, pelo prefeito de Cuiabá na época, que não tinha, estava faltando, e aí comecei a ir. Comecei como Papai Noel, Dr. Pimpolho, Papai Noel, e aí eu percebi que como eu sou mais tagarela, aí eu falei, puxa, se eu for Papai Noel, você fala menos, você não consegue falar muito. E aí eu parti para o Dr. Pimpolho e deixei o Papai Noel de lado. Para ajudar, você pode entrar em contato através do Instagram, @jeff.pimpolho. Jefferson ajuda hospitais e instituições filantrópicas junto com grupos de amigos e interessados em ação social. Agora, um foco fechado, que vai vir ainda, Dia das Crianças. Isso já é um foco direcional. A gente vai direcionar isso diretamente para a criança. Aí nós vamos fazer de rua, junto aos amigos de moto, que eu tenho um grupo de moto que eu ando, e outros grupos ajudam, né? Eu tenho um grupo de carro antigo, eu tenho um grupo de futebol, e aí eu junto essa galera, faz uma vaquinha solidária, junto uma grana, compra os docinhos e vai entrega. O que é mais importante é que a pessoa queira ajudar. Se ela tiver a bondade de querer ajudar, porque muitas vezes ela não tem a habilidade de ir, mas ela tem a bondade de ajudar. É um casamento perfeito. O Papo com Ela chegou ao fim. Agradeço a você que ficou comigo até este momento e aproveito para fazer um convite. Siga o Papo no Instagram, no Facebook, se inscreva no nosso canal no YouTube. Lembrando que você pode também nos ajudar a fazer o Papo mandando a sua sugestão de entrevista ou reportagem. Nós temos vários canais para conversar e um deles é o WhatsApp, no 65 99992 1038. Tenha uma excelente semana e a gente volta domingo que vem, às 6 da tarde aqui na TV Cidade Verde, e eu espero você. Um beijo e até lá!